aqueles que fazem análise comentam assim que o começo às vezes é falando muito e ouvindo pouco, né? O analista fica ali quieto, tal, me ouvindo, mas ele não fala nada, ele não dá nenhum comando, nenhuma direção, nenhum diagnóstico. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hugo aqui novamente e hoje temos mais um novo vídeo no canal. Vocês viram que o cenário mudou, tivemos mudanças mesmo e, bom, sem entrar em muitos detalhes é isso. Talvez a gente mude de novo, talvez não. O que interessa aqui é o conteúdo, né? E hoje eu vou falar de um tema que é um tema técnico, mas eu não vou cair na questão técnica, mas é um tema de interesse de todo mundo que faz análise, né? Que é a associação livre. A associação livre é um tema técnico. Eu não vou cair em tecnicismos hoje, mas é um tema técnico e é um tema muito interessante. Eu gosto de dizer que é a única regra que Freud passou pra gente em matéria de análise, né? Na hora de conduzir uma análise. De que o paciente fale o que vier à cabeça. Isso pode parecer, quando a gente escuta no primeiro momento, fácil até, né? Mas não é. E geralmente é mediante esse pedido do analista que o sujeito do outro lado às vezes dá uma travada, né? No começo não, né? Quando ele chega para a análise, ele tem muito a falar, ele tem uma demanda muito grande ou uma queixa muito grande que ele coloca. Vim aqui por essa razão, porque meu chefe, minha esposa, meu marido, meu filho, tem sempre alguém causando alguma coisa na vida dele, da qual ele vai ficar falando, né? Nas primeiras sessões é um desabafo. Mas, depois de um tempo, isso vai se acalmando, posto que vai sendo esvaziado, e abre-se espaço então para um outro lugar, né? Que é o lugar de... E o que mais? O que mais você me traz? Além dessa demanda que você tanto falou e trouxe, né? E aí nesse momento é que o paciente encontra uma dimensão diferente das coisas. Associar livremente, como falou Dunker num vídeo dele, é um exercício de liberdade. Imagina, né, numa situação de uma mesa de bar e chegar para alguém e dizer assim: fala aí o que tá afim, né? Me fala sobre qualquer coisa que tu queira. É uma coisa estranha. E por que é estranho? Porque mediante essa regra que a gente se dá conta que muitas vezes a gente não fala livremente, né? A gente está sempre buscando falar aquilo que o outro gostaria de ouvir ou falar aquilo que seria interessante o suficiente para causar interesse do outro na gente, né? Então, esse é um ponto muito fundamental da questão da associação livre. Quando o analista ele fala para o paciente, fale o que vier à cabeça, ele está convidando o sujeito a entrar nessa experiência. Nessa experiência onde ele não vai perceber no primeiro momento que está em função desse terceiro, né, desse olhar, dessa ideia, desse pensamento, e ele vai ficar ali travado e enfim, algo vai surgir, né, que o analista vai estar escutando. E aí disso muitas vezes brotam situações, né, como numa próxima sessão o paciente traz as pautas anotadas num papel, né? Hoje eu quero falar disso. Ele acha que criou aquelas pautas de uma forma livre, né? Criei essas pautas para associar livremente. Mas aí que tá a pegadinha, né? Não tem tanta liberdade quando tu vai falar dentro de um cercadinho de pautas, né? A ideia de ser livre é exatamente isso, é falar o que vem, o que está incomodando, o que está pegando, o que aparece, né? E muitas vezes a pessoa vai com anotadinho que ela quer falar hoje do casamento, sei lá. E no que ela senta, deita no divã, enfim, ela sente uma sensação e vai para um outro tema que ela nem imaginou que iria, né? Bom, tô falando tudo isso para dizer o quê? Né? Que é através da associação livre, é através dessa fala
sem amarras, se a gente consegue operar isso, né, que o inconsciente vai surgir, o inconsciente vai aparecer nesse fluxo de ideias livres, que ele vai aparecer como um ato falho, ou como uma repetição, ou como uma reminiscência, ou naturalmente, né, vai caminhando para uma direção de um pensamento. Pensamento esse há muito tempo reprimido, recalcado. Então, nessa fala livre, do qual o inconsciente vai aparecendo, que eu comentei agora há pouco, que o analista vai escutar algo do sujeito que nem ele está ouvindo, está percebendo. E assim o analista vai montando certo quebra-cabeça, certo fio de uma história que o sujeito não está ouvindo. Vai pegando essas contradições, vai pegando esses materiais que não foram assim apreciados com a devida profundidade e vai julgando de volta, né? Por isso que muitas vezes no começo de uma análise as pessoas, né, aqueles que fazem análise comentam assim que o começo às vezes é falando muito e ouvindo pouco, né? O analista fica ali quieto, tal, me ouvindo, mas ele não fala nada, ele não dá nenhum comando, nenhuma direção, nenhum diagnóstico. As pessoas esperam muito que sejam tratadas como se estivessem no médico, né? Onde elas vão respondendo a essa anamnese, a esses questionamentos, essa estrutura. Mas não é bem assim. O analista ele está ali em silêncio, ouvindo, porque ele não está se apressando em compreender também. Ele está se deixando ser tocado por aquilo. Está se deixando não aprender, mas apreender sobre aquelas falas, sobre aquelas ideias que vão surgindo. E aí, em um determinado momento, algumas coisas começam a pesar no ouvido desse analista. Começam a soar diferente, né? E aí é que ele vai começando a fazer algumas interpretações, ele vai devolvendo algumas coisas, vai pescando algumas contradições. E nesse devolver para o paciente muitas vezes escuta algo que ele não havia escutado da própria fala. Ele ouve aquela interpretação do que foi dito e fica meio... Às vezes ele até questiona, mas foi eu que falei isso mesmo? Né? Também outras coisas que os pacientes falam é... Ele fez umas associações, umas interpretações que eu achei brilhantes. Como se o analista fosse assim um ser mágico, um xamã, né? um guru assim, que conseguiu fazer uma leitura que ele não conseguiu, que ele leu a alma do sujeito. Na verdade ele escutou, né? Ele escutou atentamente. Aliás, eu não diria assim atentamente no sentido da consciência. A gente fala que se o paciente associa livremente, o analista tem uma atenção flutuante. O ouvido dele está ali. Como eu falei, aprendendo, não necessariamente pegando para racionalizar. E essa experiência é muito única, né? É uma experiência muito singular da psicanálise. Outras abordagens vão por um caminho mais de anamnese, de enquadramento, diagnóstico, de uma outra proposta. Mas essa é a proposta da psicoterapia mesmo, né? A psicanálise é uma coisa diferente. Então, é isso que é a associação livre, né? É um exercício de liberdade do sujeito de contar a sua história do seu jeito. Só que quando ele é convidado a fazer isso, ele trava e aí ele percebe que, ou eventualmente vai perceber, que não sabe contar a sua história, que nunca contou a sua história de um outro lugar senão o lugar da vítima, do alienado, que nunca elaborou, né? Ele simplesmente respondeu, né? Ele não formula nada, ele não constrói. Então, é isso que a associação livre também vai causando no sujeito. Essa habilidade de contando, conectando, escutando o que está falando e procurando aquilo que o Lacan chamou de o bem dizer, né?
ao invés de dizer bem, né? Vou dizer direitinho, vou falar certinho para o analista gostar. Não, é outra coisa, né? É o bem dizer de si mesmo. E é por isso que é tão importante, né? Por isso que é tão importante a gente conseguir conduzir a direção do tratamento de forma que o sujeito trabalhe, não que ele seja trabalhado. O sujeito ali no divã, ele não é um objeto passivo que será manipulado rumo a se reenquadrar. Muito pelo contrário. Espero que ele encontre um lugar ali de sujeito, onde ele vai falando, onde ele vai criando. O analista ele vai interferindo na medida necessária para o tratamento andar, e esse é o ponto, né? O analista tem que fazer o tratamento andar, né? O desejo do analista é pela psicanálise, é pela coisa acontecer. É claro que, enfim, até chegar esse momento, inevitavelmente o paciente vai passar por um lugar de objeto, né? Onde ele vai querer responder a demanda, onde ele vai querer falar direitinho, falar bonitinho, trazer pauta certinha, anotadinha, etc. Mas isso são partes do processo, né? E bom, acho que o interessante desse vídeo é mostrar um pouco dessa dimensão, né? E não que a psicanálise tenha necessidade de se explicar a todo momento, elucidar tudo. Não que isso aqui seja uma teorização para então deixar claro e fazer o processo ser mais leve. Nada disso. Você pode assistir esse e tantos outros vídeos, tantas vezes quanto for, mas quando no divã, na sessão, com o analista, né, a presença real do analista faz com que, mesmo que tu saiba para que serve tudo isso, tu ainda, né, trava. Tem uma outra coisa que te dá um branco. E enfim, esse é o singular da experiência. É a gente, naquele momento, naquela situação, naquele setting, conseguir encontrar as nossas palavras que falam dessa nossa história, dessas nossas questões, né? Então, eu gravando esse vídeo também acabei entrando numa certa associação livre de ideias aqui. Isso é normal, é natural. E eu espero que o que a gente tenha falado hoje aqui tenha sido de alguma valia para vocês. Então é isso. E até o próximo vídeo. Contem comigo e até lá.